Ora, boa tarde, amigos. Bem-vindos. Hoje vou-vos falar de algumas coisas essenciais que devemos prevenir para quando formos fazer uma viagem de moto ou uma viagem qualquer. São pequenas coisas que eu acho muito útil levar ou providenciar, porque realmente é muito importante. Aproveito para vos dizer que os meus vídeos neste canal têm tido uma audiência excelente. Os vídeos têm ultrapassado os 70% de visualização, isto é, veem-se até ao fim. Praticamente toda a gente os vê até ao fim e vê continuamente, o que é realmente diferente de entrar num vídeo e sair logo, ou entrar num vídeo e saltar por ele fora e ver só meia dúzia de coisas. Portanto, isto me demonstra algum interesse ou algum conteúdo útil que os meus vídeos possam ter, porque realmente 70%, 70 e pouco por cento, 71% é um número muito bom. Bom, e o que é que eu vos quero dizer hoje sobre coisas essenciais a levar para uma viagem? Além de, claro, do bom planeamento, que foi um programa que eu já fiz aqui atrás, que o planeamento, não fazer um planeamento é um dos grandes erros, mas além de um bom planeamento, nós devemos levar uma lista com os contactos importantes, dos contactos que vamos fazer durante a viagem, aqueles hotéis, as assistências de moto, oficinas, mais ou menos nos sítios onde vamos parar, temos os telefones e as moradas, porque é importante levar esta pequena lista, porque realmente, se nos acontece qualquer coisa na moto, nós temos ali à mão, dentro do smartphone, ou até em papel, uma lista com os contactos, hotéis, alguns restaurantes, as oficinas que ficam pelo caminho, os concessionários, etc. Depois, inclusivamente, a assistência em viagem, o número do seguro, o número da assistência em viagem é sempre muito importante. E levar também uma lista com contactos em caso de emergência, isto é, ligar para fulano de tal caso haja um acidente, ou sei lá, para um familiar, para um amigo, qualquer coisa, ter lá o número, etc, etc, etc. Ter o grupo sanguíneo, eu tenho no capacete o A+, mas hoje em dia não é muito importante, mas ajuda, e são pequenas coisas. Depois está ter a ferramentazinha da moto, é fundamental. Um kitzinho de primeiros socorros, também já tínhamos falado nisto, também é fundamental. Os fatos de chuva são fundamentais para o condutor, para a pendura ou para o pendura, porque mesmo no verão pode cair uma carga de água e o fato de chuva ajuda muito. E a chave suplente da moto, chave sobressalente. A chave sobressalente, aqui há vários truques onde a levar. Se andarmos com pendura, é pendura que a deve levar. Levar a chave é fundamental, e o melhor é mesmo a pendura levá-las. É preciso ter cuidado, não aguardar em sítios que se possam perder, ao guardar dentro da carteira ou junto dos documentos, etc. E por falar em documentos, obviamente temos que tratar dos documentos todos e andar com os documentos todos. Isto é importante. Se formos para países que é preciso visto, é preciso tratar dos vistos. Se formos para... Isto faz parte do planeamento. É realmente também um assunto a tratar. E o seguro? Devemos ter sempre um seguro de viagem. Não é só o seguro da moto, ou seguro com reboque ou com coisa, mas um seguro de viagem. Um seguro que nos cubra saúde, porque há países em que se pode pagar cara a saúde. Países fora da União Europeia são países em que podemos pagar caro se tivermos qualquer coisa de saúde, qualquer problema. E isso, um seguro de saúde, um seguro de viagem, para mim é uma coisa essencial. E muito importante que às vezes é um erro que cometemos, devemos ter alguns cuidados com a segurança, mesmo que andemos em países seguros. Um cuidado que muita gente se valda e não tem é estar a postar o sítio onde está, isto é, in time, na hora, ou seja, estou aqui. E isto é complicado porque está a mostrar a muita gente realmente em que hotel é que está, em que sítio é que está, onde tem a moto, etc, etc, etc. Postem no dia seguinte, postem depois de sair dessa cidade, postem com um delay razoável, não digam onde estão online.
Outra coisa também muito importante é não dizer às pessoas com quem falam para onde vão, quando é que vão, porque é que vão, como é que vão, etc, etc, etc. Pá, mintam-nos. Digam que estão em viagem, que vão para um lado e afinal vão para o outro, que estão de passagem, etc. Portanto, resolvam não contar a quem não conhecem, porque às vezes pessoas com muito bom aspecto podem ser oportunistas e podem-vos estragar uma viagem. Pá, isto ainda é mais útil para países perigosos, como por exemplo o Brasil ou certos países da África, porque realmente estar a dizer às pessoas para onde vamos é entregar o ouro ao bandido. Tenham cuidado nisso. Pá, depois outros pequenos truques que eu aconselho, por exemplo, ter as chaves presas com uma fita ao bolso das calças ou ao bolso do casaco, para não sair, quando se tira outra coisa do bolso, a chave cair ao chão ou coisa que o valha. Portanto, aquelas fitas, aqueles porta-chaves com uma fita, prender aquilo a uma presilha das calças ou ao bolso, é realmente um pormenor importante. Perder as chaves é muito, muito chato. Opa, outro assunto que eu aconselho é levar sempre um bloquinho, e eu levo sempre este ou um igual, onde assento as minhas coisas de viagens, onde assento as minhas dicas, os meus números, os meus telefones, etc, etc, etc. Mas também tem aquele cartão depois na carteira com o número de emergência, que é importante. Outra coisa que eu aconselho é levar sempre algum dinheiro em cash, portanto, ou na divisa do país para onde vamos, ou então em euros ou qualquer coisa. Portanto, às vezes uma máquina multibanco pode não estar disponível, ou num sítio qualquer não aceitar em cartão. O dinheiro em cash faz sempre jeito, e evitar gastá-lo, pagar sempre com cartão e manter esse dinheiro. Não meter tudo no mesmo bolso. Podíamos esconder coisas na moto, etc, etc, etc. São realmente conselhos, pequenas coisinhas que eu estou aqui a dizer, e estou a dizer de corrida, que eu acho que vocês devem optar e considerar. E sobre isto pouco mais a dizer, apenas a dizer para ter cuidado, para informar mais ou menos os vossos entes queridos onde é que estão, portanto, sempre fazer um update, uma atualização do sítio. Olha, hoje estou aqui, vou ficar no hotel tal, amanhã volto a ligar, qualquer coisa do género. Portanto, informar sempre alguém, sempre sobre o vosso último pouso e os vossos planos. E amanhã vou para sítio tal, para serem fáceis de localizar caso haja um problema qualquer extraordinário que a gente não esteja a contar. Por último, um seguro contra todos os riscos. Opa, um seguro contra todos os riscos que nos cobra a moto, roubo, assalto, etc. É um seguro caro. De qualquer maneira, ele pode-se fazer temporariamente. Informem-se nas vossas companhias de seguros, nos vossos agentes. Se, por exemplo, para uma dada viagem, 2, 3 meses, ou uma semana, ou 15 dias, dá para fazer esse seguro. Ou então, se o dá para fazer, depois anular. Eu sobre isso não sei muita coisa, mas realmente ter um seguro contra todos os riscos numa viagem além do seguro de saúde e do seguro de viagem, é realmente um must, é importante. Meus senhores, informem-se sobre isso, também pode ser outra pequena dica que eu aconselho. Eu estou a falar em dicas para viajar a solo, como eu gosto de fazer, ou a solo ou com pendura, porque viajar em grupo, muitas destas coisas ficam redundantes, deixam de ter importância. A chave suplente, por exemplo, pode ir noutra moto, pequenas coisas, basta se calhar um kit ou 2 kits de primeiros socorros para o grupo todo. Viajar em grupo, aliás, viajar em grupo não existe, tomem nota. Existe é passear em grupo, mas viajar em grupo, vamos repetir, é diferente. Mas pá, ficam aqui estas dicas, pá, aproveitem-nas, tenham cuidado na estrada e divirtam, sobretudo gozem as vossas motas. Não se limitem a pegar nelas para ir ao café ou ao spot e vir e conversar e ficar ali na conversa a falar de pneus e de motas e de óleos, porque isso tem muito pouco interesse. Mas pronto, é convívio, deve-se fazer, eu também o faço, também vou ao meu café ter com os amigos de motas, etc, etc. Não perco lá muito tempo, sou franco. Pá, as motas são para usufruir, são para andar, e eu em breve vou fazer um filme sobre porque é que gostamos de motas. Vai ser um filme com argumento, estejam atentos. É um filme
está-me a dar muito trabalho, porque digamos que é uma curta-metragem com algum argumento, e esse filme realmente vai ser um bocadinho diferente, vai ser um bocadinho fora da caixa. Vamos ver se eu consigo fazer bem. E eu sei que a qualidade dos meus filmes não é muito boa, mesmo assim eles são vistos praticamente até ao fim, de início ao fim. 70% é muito, como disse no início. E pronto, fico por aqui, divirtam-se mais uma vez, sejam felizes, portem-se bem.